Olá, alunos do sexto ano. Nós estamos aqui então para o nosso plano de estudo tutorado, volume 2, a semana 4, componente aí Geografia. Então, nós vamos estudar, nessa semana, a questão da cidade. Então, eu coloquei aqui duas imagens da cidade de Cachoeira de Minas, logo no início da sua fundação. Veja que é o fundo a Cerque dos Machados, e aqui quando a cidade já estava um pouco maior, já tinha crescido, tá? Então, olha, talvez você more numa cidade, né? Tem muitos alunos aqui que moram aí na zona rural. Mas mesmo que a gente não mora na cidade, a gente já visitou, já viu em filme, revistas, fotografias, televisão, nas novelas. E as cidades, elas são diferentes umas das outras. As cidades elas são diferentes e ao mesmo tempo têm características comuns, tá? Então, olha, nas paisagens das cidades predomina o quê? Os elementos humanos ou culturais, né? Em geral, há construções próximas umas das outras. Nós percebemos também ruas, avenidas, né? Pontes. Nas cidades maiores temos viadutos, movimento intenso de pessoas e veículos. Esse movimento vai variar do porte da cidade. Tem concentração de estabelecimentos comerciais, indústrias. Tem cidades que quase não têm indústria, né? Hospitais nós vamos encontrar somente nas cidades maiores. Nós vamos encontrar escolas, bancos, escritórios, né? E geralmente a população está muito concentrada. E onde que essa população vai estar empregada, trabalhando? Vai trabalhar principalmente no setor terciário, né, que é a prestação de serviços, que é o comércio, as escolas, os postos médicos, e no setor secundário, na indústria, tá? Atualmente, mais da metade da população mundial está morando nas cidades. E as projeções ainda indicam que mais pessoas irão viver nesse espaço, tá? Por que a cidade atrai as pessoas? Por causa das oportunidades de trabalho, serviço diversificado que oferece, né? Áreas de lazer. Mas tem cidades que grande parte da população não tem acesso à cidade, né? O que é você ter acesso à cidade? É que você tem o direito de ter acesso aos equipamentos de serviço, como água encanada, coleta de lixo, transporte coletivo e outros equipamentos. Então, nós vemos que muitas cidades têm muitos problemas relacionados a esses serviços ou equipamentos. Além da questão de acesso, há um acesso desigual aos serviços e equipamentos. Muitas cidades, principalmente a dos países em desenvolvimento, que é o caso assim do Brasil, os países mais pobres, e nos menos desenvolvidos, os subdesenvolvidos periféricos, que são países pobres, apresentam grandes problemas ambientais. Quais são eles? Poluição. Essa poluição pode ser uma poluição atmosférica, a poluição do solo, poluição das águas, né? Então, aqui, poluição atmosférica do ar, a contaminação do solo, entre outros. Então, esse foi o conteúdo que o PET trouxe para nós. Está bem resumidinho, está muito fácil de ser estudado, né? E eu fiz um complemento. Então, eu coloquei aqui um pouquinho sobre a nossa cidade. Então, ó, o mapa do Brasil, mapa de Minas Gerais. Aqui é um mapa onde há a Serra da Mantiqueira. E aqui nós percebemos Cachoeira de Minas, né? Que faz aí limite com Santa Rita, uma parte com Brasópolis, Piranguinho, Pouso Alegre, Consolação, tá? Qual é a diferença entre cidade e município? Tem uma diferença, tá? Cidade é a área urbana de um município. E não qualquer área urbanizada, mas sim aquela delimitada por um perímetro urbano. Então, quando nós estamos chegando em várias cidades, a gente vê uma placa lá, perímetro urbano. Então, é o perímetro da cidade. E o que é o município? O município é uma divisão legalmente realizada de um território. São as várias partes que compõem o mesmo estado. Então, no mapa anterior, vocês viram lá vários municípios e não tinha a localização da cidade, tá? Veja que interessante. Um local para ser cidade em diferentes partes do mundo. Então, no Canadá e na Escócia, tem que ter 1.000 habitantes.
Na França e Portugal, 2.000 habitantes. Espanha e Grécia, 10.000 habitantes. Então, o que acontece? Aqui em Minas Gerais, tem muitos municípios pequenos, né? Muitas cidades pequenas. Se nós formos considerar a população somente urbana, muitos municípios não teriam cidades, apenas um espaço aí urbanizado. Agora, de acordo com a ONU, o que é a ONU? Organização das Nações Unidas. Então, está relacionado à quantidade, para a ONU, a quantidade mínima seria de 20.000 habitantes. Aí, o que acontecia? Cachoeira não ia ser cidade, tá? No Brasil, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Ele determina que cidade é o distrito sede do município, tá ok? Então, o distrito sede do município, e nesse distrito sede tem que haver, né, o poder aí legislativo e o poder executivo. O poder judiciário, nem sempre ele é necessário. Nós temos Conceição dos Ouros, não tem uma comarca, a comarca de lá pertence à Cachoeira de Minas, tá? Quanto à origem, as cidades podem ter origens naturais, como foi aqui, ó, o nosso povoado de Cachoeira de Minas, Santa Rita do Sapucaí, Pouso Alegre, Santa Rita. As cidades planejadas, então nós temos Palmas, no Tocantins, a cidade de Belo Horizonte, Brasília, muito embora ela é chamada aí de cidade planejada, muitos autores consideram ela como uma cidade artificial. Por quê? Depois que todos esses prédios estavam construídos, essas avenidas, que a população chegou para habitar o espaço, né, da cidade lá de Brasília, a nossa capital. Então, quanto à origem, temos cidades de origem naturais e cidades de origem aí planejadas. Aqui são apenas alguns exemplos. Quanto à sua função ou principal atividade econômica, cidade comercial. São aquelas cidades que têm grandes centros comerciais, que fazem até distribuição de produtos para diversas partes do país. No Brasil, Manaus é uma cidade comercial, né? Nova York, nos Estados Unidos, e Londres, na Inglaterra. Cidades portuárias. Então, nós temos Santos, em São Paulo, Vitória, no Espírito Santo, né? Aqui no Brasil. Na Alemanha, nós vamos ter Hamburgo e na França, Marsella. Essas cidades, ela tem importantes portos que importam e exportam mercadorias. Cidades turísticas, são muitas as cidades turísticas, são aquelas cidades que têm um grande atrativo para a população, né? Que atrai a população de outro local. Então, eu citei aqui Porto Seguro, na Bahia, Caldas Novas, em Goiás, são duas cidades que eu gostaria de conhecer, né? Miami, nos Estados Unidos, Acapulco, no México, mas nós vamos ter Paris, na França, né? O Vaticano, em Roma, ok? Então, isso tudo são cidades turísticas. Cidades históricas, são cidades que têm relação com a história do país, né? Com a história da humanidade. Então, nós temos Ouro Preto, aqui em Minas Gerais, Goiás Velho, em Goiás, e Paraty, essas são aqui no Brasil. Atenas, que é uma cidade da Grécia, entre muitas e muitas outras que são consideradas cidades históricas. Cidades religiosas, são cidades que têm forte característica religiosa, atraem muitos fiéis, né? Aqui no Brasil, nós temos Aparecida, em São Paulo, e Trindade, em Goiás. A cidade de Meca, na Arábia Saudita, é uma cidade sagrada para os muçulmanos. Nós temos Lourdes, na França, tá? Então, essas são cidades religiosas, tá? Um conceito muito, muito importante. Cidades globais, tá? Cidades globais são cidades conhecidas como metrópoles mundiais. São grandes aglomerações urbanas que funcionam como centros de influência internacional. E nós vamos ter cidades globais de nível 1, 2 e 3. Então, de nível 1, nós temos aqui, ó, Tóquio, Nova York, né? Paris e Londres. Essas são cidades globais de nível 1. Cidades globais de nível 2, nós temos, né? Madrid na Espanha,
São Paulo aqui no Brasil e Sydney na Austrália. Então, essas são cidades globais. Elas concentram grande sede das multinacionais, os principais bancos, tá? Conurbação. Conurbação ocorre quando duas ou mais cidades se encontram e formam um mesmo espaço geográfico. Isso ocorre porque quando o crescimento dessas cidades é elevado e as suas respectivas malhas urbanas integram-se, tornando-se um único meio urbano. Então, essas cidades elas são emendadas. Mogi Guaçu e Mogi Mirim. Mogi Guaçu e Mogi Mirim, elas são separadas apenas por uma rua. De um lado você vai ter Mogi Guaçu e de outro lado você vai ter Mogi Mirim, aqui no estado de São Paulo. Em Minas Gerais, nós vamos ter aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. A conurbação de Contagem com Belo Horizonte, elas cresceram tanto que se uniram. Contagem com Betim, né? São cidades aí conurbadas, cidades que cresceram e se uniram, tá? Megacidade. Megacidade é uma expressão criada pela ONU, Organização das Nações Unidas, para referir-se a toda e qualquer área urbana contínua formada por mais de 10 milhões de habitantes. Então, eu coloquei aqui Nova York e São Paulo. Elas são cidades globais e são megacidades. E nesse mapa nós temos apenas as megacidades. Observem que a maioria delas estão no hemisfério sul, nos países subdesenvolvidos, tá? Dentro dessa transformação das cidades. Então, observe aqui, todos vocês conhecem esse prédio antigo da Escola Senador. Olha aqui, assim que ele sofreu uma reforma, né? Depois, quando criou-se aquela rua em frente à escola, ali nós tínhamos uma avenida. Deixou de ser uma praça, ficou uma rua, apenas era uma praça com duas ruas. E aqui a Escola Cônigo nos dias atuais. Então, nós observamos que houve uma grande transformação, tá? E aqui, lembram numa das aulas que eu falei para vocês da Ponte Melo-Viana? Aqui nós temos a Ponte Melo-Viana, né? E uma enchente muito intensa aí nos anos 60. Foi uma das maiores enchentes que ocorreu, tá? Nós vemos aqui as fotos da nossa cidade, né? Toda a evolução que ela passou. Então, veja o centro aqui da cidade. O coreto, ele não tinha essa cobertura, né? Então, hoje o coreto já tem essa cobertura. Olha o fundo, nós não temos aqui as características do bairro Beira Rio. Hoje, toda essa área aqui já está com uma área formada de bairros, tá ok?